Meus amigos espíritas e simpatizantes da doutrina espírita, este é o canal da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Nós estamos aqui para mais uma exposição doutrinária da sexta-feira, trazendo um tema de grande importância, de muita pertinência para todos nós. Inicialmente, eu convido para que nós possamos fazer uma oração, harmonizando os nossos corações e as nossas mentes, buscando o contato com os nossos mentores espirituais, da Associação Chico Xavier, os nossos mentores pessoais, nosso guia espiritual, silenciando os nossos outros focos de atenção e mergulhando na disponibilidade, na atenção a esse aspecto que vai ser trabalhado hoje. Eu trago para a nossa reflexão hoje o tema homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. Esse tema, ele é abordado pelo médico Andrei Moreira, médico mineiro, que após uma pesquisa de 15 anos, ele publicou este livro. Ele que é autor de vários livros, inclusive alguns psicografados pelo espírito Dias da Cruz. O Andrei é um médico homeopata, e Dias da Cruz também foi um médico homeopata brasileiro, espírita, que viveu no século XIX. Este tema, então, está no livro Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. O Andrei, a respeito deste assunto, na verdade, próximo a este assunto, ele tem também, mais recentemente, a obra Transsexualidades sob a ótica do espírito imortal. Então, lembrando que aqui nós vamos trabalhar mais precisamente, nós vamos pensar mais objetivamente sobre a questão da homossexualidade. Já vamos falar melhor o recorte, né? Mas este outro livro do Andrei, Transsexualidades, ele dá conta de variações inúmeras que existem na questão sexual humana. Então, eu começo dizendo que Andrei, lá no início da obra, ele nos fala assim: dedico este livro a todas as pessoas homossexuais que lutam por compreender sua experiência evolutiva atual e fazer dela um caminho de autoencontro, responsabilização pessoal, amorosidade e crescimento espiritual em busca da felicidade. Por fatores sociais, por fatores diversos, a questão da homossexualidade continua sendo bastante visada. E quando se fala em homossexualidade, que um tempo atrás se usava o termo homossexualismo, e que passou a ser usado o termo homossexualidade, porque o homossexualismo supõe uma doença, e a homossexualidade, na verdade, ela é uma variação normal da sexualidade humana, já foi previsto há várias décadas atrás. O próprio Conselho de Medicina e o próprio Conselho de Psicologia do Brasil também referendaram como uma variante sexual normal, né? Então, o tema, ele é envolto em muitas subquestões, das quais uma delas, que bastante nos preocupa, é a questão do preconceito. E essa questão do preconceito, ela vem permeando a situação da homossexualidade, não só através da não permissão da presença ou de uma presença integral de indivíduos em grupos humanos de maneira geral, mas também agressões físicas, morte e também o autoextermínio de indivíduos que se veem pouco acolhidos ou nada acolhidos diante da sua natureza sexual,
e que, muitas vezes, em desespero, também buscam o autoextermínio. Lá no início da obra, ainda, o Andrei nos traz um pensamento de Jung, dizendo que nunca pergunte o que uma pessoa faz, mas como o faz. Se o faz por amor, ou seguindo os princípios do amor, está servindo a algum Deus, e não cabe a nós estabelecer qualquer julgamento por se tratar de algo nobre. Então, aqui já lembrando, né, que dentro das leis divinas, dentro das leis da vida, aquilo que é feito com amor e por amor, por si só, já é de grande nobreza. Nós vamos, ao longo dessas nossas reflexões, falar um pouquinho de dados históricos, de situações que remetem a todo esse desconforto e a toda essa problemática do ser homossexual ainda hoje na sociedade mundial, brasileira inclusive, e vamos, evidentemente, trazer a pesquisa do Andrei, que nos apresenta questões do Livro dos Espíritos, nos apresenta a palavra de Emmanuel, nos apresenta a palavra de André Luiz a respeito do tema. Então, a sexualidade humana, a energia sexual, ela é uma energia muito forte, muito direcionadora da criatividade humana, e ela, segundo o próprio Andrei nos traz na obra, ela seria a segunda energia mais potente do universo, vindo apenas atrás do amor. Então, essa energia da sexualidade, que não é só humana, que é dos animais ditos irracionais, e que é também de outros reinos animais que também fazem sua reprodução via sexualidade, ela é uma energia muito poderosa e é uma energia que gera, pela nossa pequenez, pela nossa incompreensão ainda das coisas, dependendo da sua manifestação, ela gera conflitos. O Flávio Gicovati, citado pelo Andrei Moreira, ele foi um psicanalista brasileiro, ele diz assim que cada nova ideia que nos penetra irá desorganizar nosso sistema de pensar e derrubá-lo como um castelo de cartas. Reconstruí-lo é avançar. Aqui o Gicovati traz essa ideia porque é muito importante, né, que todos nós, olhando para essa questão, ouvindo essas informações e abrindo o nosso coração e a nossa mente para uma atualização desse conceito, que nós possamos, então, fazer alterações possíveis e necessárias para compreendermos, né, a normalidade na qual está inserida a questão da homossexualidade. E, às vezes, um tema como esse, ele está revestido de vários tipos de rupturas, vários tipos de bloqueios, de inacessos a diversas verdades da vida e que acaba, então, culminando nessa negação, nessa culpabilização, nesse julgamento. Então, nós temos aqui alguns dados dos últimos anos em relação à violência contra pessoas homossexuais no Brasil. O Brasil ainda continua sendo o primeiro no ranking mundial de mortes violentas de pessoas homossexuais. Em 2022, foram registradas 3.948 denúncias de violência contra pessoas homossexuais e LGBTQIA+. Enfim, nesse grande guarda-chuva. Em 2023, saltou, um ano após, saltou de 3.900 para 6.070 denúncias, fora as não denúncias, né? Que aqui são denúncias que foram realizadas, foram contabilizadas porque chegaram a os órgãos competentes, né? Nós sabemos que existe uma grande quantidade de agressões que não chegam a ser denunciadas, né? Em 2024, 2 anos atrás,
Até setembro de 2024, havia 5.741 casos registrados. Em 2023, ocorreram 257 homicídios causados a pessoas homossexuais, e em 2024, 291 mortes violentas. O GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, e outros observatórios, são os responsáveis por esses dados, porque não existe um acompanhamento mais direto, oficial, quando eu digo oficial, órgãos governamentais em relação a essas situações. O Grupo Gay da Bahia é um grupo antigo já do Brasil, é uma vanguarda brasileira em relação a questões da homossexualidade, e eles são, assim, divulgadores, debatedores, né, e buscadores de condições mais humanas para todas as pessoas, no caso aqui da questão das pessoas LGBTQIA+, enfim, dos homossexuais que estão dentro desse grupo. Existe uma coisa que se fala, às vezes, assim, no dia a dia, né, que se nós formos olhar, é uma coisa bastante absurda. Às vezes as pessoas se referem à questão da homossexualidade como se fosse uma opção. E a homossexualidade, ela não é uma opção. Ela é uma natureza do indivíduo. O indivíduo nasce, ele traz consigo essa natureza, essa orientação, essa identidade. Então, opção sexual seria algo em que o indivíduo faria uma escolha. Ele escolheria ser ou não ser em determinado momento da sua vida, mas isso não ocorre, né? O adequado, em vez de opção sexual, que é totalmente inapropriado, seria orientação sexual, seria e é identidade sexual e é identidade de gênero. O Drauzio Varela, num texto dele, que saiu na Folha de São Paulo, ele nos diz assim: os que se sentem pessoalmente ofendidos pela existência da homossexualidade, talvez imaginem que os indivíduos homossexuais escolheram pertencer a essa minoria por mero capricho. Quer dizer, um belo dia, pensaram, eu poderia ser heterossexual, mas como sou sem vergonha, prefiro me relacionar com pessoas do mesmo sexo. Aqui ele nos traz um conjunto de ironias, né? Que, na verdade, ninguém faz isso. Mas há vozes na sociedade, né? E às vezes essas vozes estão muito próximas a nós, que dizem que é uma escolha do indivíduo, né? E que o indivíduo, por alguma razão, resolve ser homossexual. Então, é um absurdo total. Aí nós vamos, então, lembrar, conforme nos traz Andrei no livro, um conceito da jornalista Cláudia Werneck, que ela faz uma reflexão acerca do uso leviano da palavra todos. Isso tem bastante a ver aqui com o nosso assunto, porque ela nos diz que nos discursos sociais, quando as pessoas afirmam que desejam justiça social, igualdade para todos, essa jornalista pergunta assim: quem cabe no teu todos? Quem cabe no seu todos? Quais grupos cabem em suas crenças, em sua aceitação, em seu desejo de felicidade? Aí ela nos pergunta assim: no seu todos, cabem os negros, os homossexuais, bissexuais, índios, seringueiros, catadores de papel, ricos, refugiados, travestis, doentes mentais, assassinos, presidiários, filhos de presidiários, transexuais, prostitutas, obesos, aposentados, etc. Porque nós gostamos de usar esse termo todos, muitas vezes fazendo uma oração. No próprio templo espírita, pedimos para que a saúde, para que a paz, para que o amor possa abranger a todos, né? Então, esse nosso todos, muitas vezes, ele é ainda muito filtrado pelo preconceito e por aquilo que nós consideramos digno na vida.
Só que nós, como espíritas, não temos o lugar que nos permita falar fazendo esses recortes e essas exclusões, porque o espírito imortal, ele pode reencarnar em corpos variados, em situações sociais variadas, e qualquer um de nós pode já ter estado, ou poderá estar no momento, ou estar no futuro, em um desses nichos que a jornalista traz, né? E muitas vezes nós nos tornamos excluídos ou excluímos aos outros em função dos preconceitos, né, que estão permeando as nossas relações. Inclusive a própria ONU, em 1990, trouxe uma resolução que diz assim que o uso do todos, a ONU propõe que todos seja tudo, sem exceções, né? Então, é apenas um chamado para nós, mas eu acho muito interessante esse aspecto, né? Quando falamos todos, é todos, todos, né? Lembrando que Jesus, o nosso modelo e guia, nossa grande luz dos nossos caminhos, ele trouxe o alento, o abrigo, o acolhimento, principalmente para aqueles que não tinham um espaço dentro das relações sociais da época. Então, ele conviveu com as minorias de maneira geral, ele mostrou que todos eram filhos de Deus, que todos eram dignos de acolhimento, né? Então, hoje ainda nós precisamos refletir sobre essa questão, e principalmente como espíritas, né? Acredito que seja, assim, algo bastante presente para todos nós, né? Que nenhum indivíduo, que nenhuma pessoa se define pelo meio, pela profissão, pelo aquilo que está ocupando no momento, e mesmo dentro dos equívocos possíveis para qualquer indivíduo, aquilo também não define a pessoa, porque daqui um pouco ela pode restaurar, né, e estar trabalhando de uma maneira mais equilibrada e dentro da sua própria evolução. Então, não nos cabe julgamento e não nos cabe rotulações. Nós temos uma questão dentro da doutrina espírita que é uma questão relativa a dois espíritas que, em livros que lançaram e trataram a questão homossexual, eles trouxeram opiniões próprias a respeito do assunto, e essas opiniões acabaram gerando um atrapalho na compreensão de todos os que seguem os preceitos doutrinários. De maneira rápida, mas eu preciso entrar nessa questão, porque o Andrei trouxe isso no livro, e isso realmente é algo bastante sério. Nós temos o psiquiatra Jorge Andréa, é psiquiatra, que está conosco, já com uma idade bastante avançada, e o Jorge Andréa, ele teve uma formação, né? Ele nasceu em 1916, e ele teve uma formação aos moldes da medicina da época, e ele lançou um livro chamado As Forças Sexuais da Alma, e nesse livro, o Jorge Andréa nos diz que a homossexualidade, palavras dele então nesse livro, é um desvio patológico, e a prática sexual homossexual é uma prática deformada, com sequelas doentias para o psiquismo. Ele, então, aconselha, como tratamento, a castidade absoluta e o desdirecionamento das energias para trabalhos construtivos. Vejamos, então, que este livro, né, ele, lançado lá na década de 80 do século passado,
ele foi um livro que, na época, né, 1987, é um livro que trouxe a opinião pessoal dele enquanto psiquiatra, enquanto espírita, mas foram opiniões pessoais dele, né, que acabaram, então, trazendo um desserviço ao espiritismo enquanto doutrina, porque uma coisa é a doutrina, outra coisa é o movimento espírita, e ele fazendo parte do movimento espírita, então ele trouxe esse conceito. E também Herculano Pires trouxe, jornalista, estudioso do espiritismo, ele também trouxe um conceito, né, pessoal, muito pessoal em relação à homossexualidade, né, e ele também diz que estou olhando aqui numa colinha, gente, ele condena, né, a homossexualidade como se fosse um desvio, né, e ele diz que a homossexualidade também deveria ser tratada como doença, né, ele diz que a homossexualidade teria, então, como, como necessidade o não exercício da natureza da função sexual, né, então ele diz que mais ou menos se aproximando da pensamento do Andréia, ele foi, então, um outro autor espírita que trouxe a sua opinião pessoal e que acabou atrapalhando a visão para algumas pessoas, né? Então, veio o Andrei agora, início dos anos 2000, e nos traz essa obra, onde, inclusive, ele traz essa informação que eu acabei de mencionar aqui, nos trazendo, como vamos ver na sequência, uma outra realidade para a questão da homossexualidade. Então, a energia sexual é uma energia criadora, presente no ser desde os primórdios da criação, proveniente do reservatório divino infinito, né? E o Emmanuel, em Vida e Sexo, capítulo 5, página 23, vai nos dizer que em nenhum caso nos será lícito subestimar a importância da energia sexual, que na essência verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Aí nós temos, dentro das obras básicas do Livro dos Espíritos, por exemplo, informações que nos podem remeter a uma certa bissexualidade psíquica. O que seria essa bissexualidade, né? Os espíritos em si, eles não têm sexo. Quem tem sexo é o corpo físico. Mas os espíritos, mesmo no plano espiritual, eles o tempo todo, eles vivem e convivem também impulsionados pela energia sexual, que é essa energia criadora, essa energia de muita potência. Então, o Livro dos Espíritos nos diz que os espíritos podem encarnar em corpos masculinos ou femininos, e que quando um espírito encarna várias vezes em um determinado tipo de corpo, ele pode também ficar com aquela herança mais forte das atividades, das expressões daquela sexualidade. De qualquer maneira, o espírito, ele tem essa neutralidade em relação ao sexo. O autor Francisco do Espírito Santo escreveu obras ditadas pelo Espírito Hammett, nos esclarece acerca desse ponto.
Ele diz assim no livro As Dores da Alma: em certas circunstâncias evolutivas, encarnamos como homem, em outras como mulher. E ainda em determinadas oportunidades de aprendizagem e de renovação, o espírito pode vir ocupar uma vestimenta corporal oposta à tendência íntima que vivencia. O fenômeno é análogo ao que se refere, no que se refere à área tanto masculina quanto feminina. Independente da forma de sexualidade que estamos vivenciando no presente, palavras, então, do espírito Hammer, procuremos aceitá-la em plenitude, visto que há sempre, em qualquer condição, a oportunidade de adquirirmos experiências e, por consequência, progredirmos espiritualmente, vencendo desafios e promovendo realizações. Ele nos diz, então, que é muito importante vivermos em paz com a nossa experiência sexual atual, valorizando o nosso aprendizado e, em tempo algum, culpar-nos ou atribuir a culpa a alguém. Por que ele nos traz isso, né? Ele nos traz isso porque nós sabemos que a autoaceitação é um ponto fundamental para uma vida plena, para um equilíbrio do ser, e muitas vezes por conta dos discursos correntes na cultura, muitas vezes por conta de pessoas que estão próximas, por exemplo, então, ao indivíduo homossexual, esse acaba se rejeitando a um nível bastante problemático, como já se falou antes. Então, autoaceitar-se, né, é fundamental para que o indivíduo possa dar conta da sua caminhada evolutiva. Quando o indivíduo aceita a sua condição sexual, no caso aqui da homossexualidade, Andrei nos diz que é natural que ele busque realizar-se com parcerias afetivas que lhe alimentem o corpo e a alma. Isso vale para qualquer expressão sexual, né? E que essa partilha afetiva que vai ser dada aos indivíduos que vão fazer o encontro é fonte de nutrição espiritual de alta qualidade entre dois seres que se amam e se respeitam. E o André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, nos diz que o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte de forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente. Na permuta de raios psíquico-magnéticos, eles são necessários ao progresso. Então, a repressão sexual, quando ocorre, que vem de fora para dentro, e o próprio indivíduo pode acabar assumindo essa repressão e então se apequenando diante da própria vida, diante de si mesmo, essa repressão, ela é responsável por um sem número, palavras aqui do Andrei, né, por um sem número de desordens psicológicas e psiquiátricas, porque a energia sexual está na base da expressão da vida mental, física e emocional. E aí, se falando um pouquinho das relações do indivíduo homossexual com a família, né? Na época que o André escreveu esse livro aqui, então, esse livro que nós estamos usando como referência, os dados que ele tinha convergiram para essa pesquisa, né? E na época, ele trouxe uma entrevista lá de 2011 do Toninho Cerezo, que foi um jogador de futebol bastante conhecido no Brasil. E na época, ele tinha uma filha que era modelo, denominada Leia T, e saiu uma reportagem com ela na Lola Magazine, e nessa reportagem, o Toninho Cerezo disse o seguinte: a paternidade é livre de qualquer padrão, de qualquer critério imposto pela sociedade. Filho deve ser aceito na sua totalidade, na sua integral condição de vida, independentemente de sua orientação sexual. Isso foi um caminho provavelmente percorrido por ele, né,
quando ele teve a situação desta filha. Então, ele deu esse depoimento, né, que nos mostra um ideal em relação à questão, né. E sabemos que muitas pessoas, muitas famílias não conseguem dar conta adequadamente com equilíbrio da situação. No Brasil e no mundo existe um alto nível de rejeição de jovens que apresentem na sua essência, na sua natureza, a homossexualidade. Existe uma alta taxa de rejeição ao ponto desses jovens serem retirados de dentro da casa dos pais, serem mandados embora, ficarem sem lar, sem apoio, em função da sua natureza sexual. Então, esse depoimento do Toninho Cerezo é muito interessante, muito motivador, porque mostra o que nós chamamos de amor incondicional acontecendo. Então, nós temos também, devemos pensar a questão da homossexualidade e das sociedades dos centros espíritas, né? Aqui, o Andrei traz um pensamento do Bezerra de Menezes, dizendo assim: carecemos de um movimento espírita forte, marcado por uma cultura de raciocínios lógicos e coerentes, e por atitudes afinadas com a ética do amor. Bezerra de Menezes, esse espírito guardião do Brasil, esse espírito que reencarnou no século XIX, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e foi um médico dedicado, extremamente humanitário, foi um político também no Rio de Janeiro, e é alguém que 24 horas, juntamente com suas falanges, percorre todos os pontos do nosso orbe, levando atendimento, levando socorro. E o Andrei, no início desse livro, ele nos lembra que a intenção dele, ao trazer este estudo, ao trazer essa discussão, é de que todas as pessoas, e no caso aqui as pessoas homossexuais, possam ter um acolhimento cristão e natural em qualquer segmento. Então, se a família é um dos principais segmentos, e sabemos que muitas demoram, por vezes, para evoluir para uma aceitação, para um acolhimento, por vezes nem evoluem para isso. A sociedade espírita, que é um eixo da sociedade de maneira geral, ela, como é formada por indivíduos com pensamentos próprios, ela eventualmente, em alguns momentos, pode desconsiderar a própria postura cristã que deveria sempre nos nortear, e ela pode excluir pessoas por N motivos, inclusive pela questão sexual. Excluir ou deixar de lado por algum tipo de situação, de maneira, de atitude, né? O que, evidentemente, é totalmente inadequado. Esses dias eu assisti uma palestra do Andrei, que tem muitas palestras dele no YouTube, né? Ele dizia, né, que a situação, segundo a experiência dele, segundo ele que anda pelo Brasil e pelo mundo fazendo palestras, ele diz que a situação vem melhorando bastante em relação ao movimento espírita, né? Mas que ainda existem, né, círculos espíritas, partes do movimento espírita que negam, por não compreenderem, por não terem clareza, né, negam a presença ou o trabalho de indivíduos homossexuais nos seus trabalhos, nas suas ações. O Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, no livro Sexo e Obsessão, ele nos diz o seguinte: face aos processos evolutivos, muitos espíritos transitam na condição homossexual, o que não lhes permite comportamentos viciosos, estando previsto para o futuro um número tão expressivo que chamará a atenção dos psicólogos, sociólogos, pedagogos, que deverão investir melhores e mais amplos estudos em torno dos hábitos humanos e da sua conduta sexual. Aqui, na verdade, o Manuel Filomeno Miranda, ele entra num ponto que vai ser um ponto mais ou menos de fechamento, daqui um pouquinho para a conclusão dessa nossa reflexão,
que, na verdade, nenhum tipo de expressão sexual, né, deve ter comportamentos viciosos. O que seriam comportamentos viciosos? O dito heterossexual, o dito homossexual, qualquer variação sexual, né, ele precisa ter a sua dignidade, ele precisa preservar a liberdade do outro, ele precisa agir dentro de um equilíbrio, independente da gradação sexual, né? Porque indivíduo nenhum, diante desta força tão grande que é a sexualidade, está autorizado a agredir outro, ou, enfim, ir além daquilo que o bom senso e a liberdade individual permitem. Então, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, para concluirmos, vai nos dizer o seguinte: em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Aqui, então, é um grande núcleo, né, trazido por Emmanuel, né, dizendo que não cabe abstinência, né, que não cabe proibições, não indisciplina, mas controle, não impulso livre, mas responsabilidade. Isso vale para todas as expressões sexuais. E aí o Emmanuel conclui, lá no Vida e Sexo, página 8, dizendo o seguinte: fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Com isso, sem isso será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo, ante a luz do amor e da vida, é assunto pertinente à consciência de cada um. Ficamos aqui, então, com essas palavras do Emmanuel, muito inspiradoras, realmente num nível cristão, num nível de profunda consideração das energias que compõem o ser humano, e que possamos, todos nós, buscar no nosso dia a dia, buscar nas nossas atitudes a respeitabilidade em relação ao sexo, que gostamos que seja atribuída a nós, e que possamos todos nós aprender um pouquinho com esta obra que veio nos trazer luzes e inspirações. Até uma nova oportunidade.